Meu nome é Laura, eu tenho 19 anos, eu estou fazendo medicina aqui na PUC-PR, que eu consegui ingressar através do American Academy Health, que são 2 anos de curso de Liberal Arts e áreas da saúde, onde professores da Kent State vêm até o Brasil e eles vão dar aula para os estudantes. Dos professores da Kent State, as disciplinas que eu tive, nossa, foi super variado. Eu tive política, tive matemática, tive geografia, tive teatro, que eu nunca imaginei que eu teria. Tive de várias assim, áreas da saúde, tive de humanas, tive de exatas, tive de todas as áreas possíveis. As aulas do American Academy Health, elas são na parte da tarde, então o curso é integral. E na parte da tarde a gente tinha aula de bioquímica, anatomia, fisiologia com professores da PUC-PR, então as aulas eram em português. Foi uma escolha muito importante para mim. Eu acho que eu não poderia ter escolhido um caminho melhor do que esse, porque eu sempre tive dúvida se eu queria medicina ou não, e ao mesmo tempo esse caminho de ingressar em medicina é extremamente difícil. Demanda muito psicologicamente, fisicamente. É muito, assim, especial olhando para trás, que eu tinha muito medo, assim, meu Deus, quando que eu vou entrar? Quanto tempo vai demorar para eu entrar? Será que eu vou conseguir tão fácil, assim, quanto eu imagino? Será que vai ser muito mais difícil do que eu imagino? Então eu tinha, assim, olhar para trás e ver que todos esses medos, assim, sumiram e eu tô aqui hoje, deu tudo certo, foi muito bom. Foi uma base muito boa para saber se eu realmente queria medicina, se eu queria seguir outro caminho, talvez, não só a medicina que dá a oportunidade de ingressar, mas também dá a oportunidade de ingressar em qualquer curso, tanto da PUC-PR quanto da Kent State. Então foi muito legal, foi uma base assim extremamente essencial. O American Academy para mim proporcionou uma troca de cultura muito bacana, não só com os professores, não só com pessoas de diferentes locais assim, do Brasil e fora do Brasil, né? Porque os professores não vieram só dos Estados Unidos, a gente teve aula com uma professora da Tunísia, professores da Índia, professores de diversos lugares, então foi bem legal. Eu acho que o American Academy, não só o Health, mas o regular, acho que me fez, assim, crescer muito, que talvez eu não teria em outros caminhos. O American Academy Health foi, nossa, uma das melhores coisas que já aconteceu. Então eu acho que isso é um diferencial enorme que teve pra minha vida e eu sou muito grata. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a Marion, coordenadora de recrutamento do America Academy. Nós estamos hoje com a Marina aqui, gerente do America Academy, e uma participação bem especial hoje, a Lorena. Oi, Lô, obrigada pela sua participação. A Lorena é uma das várias alunos, né, que entraram em medicina pela America Academy Health, vai contar um pouquinho da experiência dela. Então, pessoal, é um bate-papo hoje, bem assim, para vocês entenderem mesmo a America Academy Health. Se vocês tiverem dúvida, vão ter, normal, podem ir mandando ou no chat ou depois do final da apresentação da Marina, a gente abre para perguntas também. Vou deixar no chat os contatos da America Academy, tá? Estamos à disposição hoje aí para vocês tirarem as dúvidas, tá? Vamos explicar tudo sobre o curso, o processo seletivo, documentação. Então, sejam muito bem-vindos e aproveitem hoje. Obrigada, Lorena, de novo pela sua participação. Obrigada, Marion, pela introdução. Boa noite a todos. Boa noite, Lorena. É uma honra estar aqui nesse momento falando com vocês, né? Explicando um pouquinho do American Academy Health. Mas mais do que isso, eu acho que o mais importante também é bater um papo com a Lorena, né? A Lorena agora é estudante de medicina, né, da PUC Paraná. Ela cursou o American Academy Health e vai poder compartilhar todas as experiências. Então, Lorena, muito obrigada. Queria agradecer também a presença de todos vocês aqui, né, nesse momento. Então, aproveitem esse momento máximo, gente. Eu vou iniciar o nosso bate-papo explicando, né, como que funciona o American Academy Health, o processo seletivo, e depois a gente vai bater esse papo com a Lorena, que vai ser bem bacana. Gente, então começando um pouquinho, né, falando sobre o American Academy Health. O American Academy Health, ele é uma trilha do American Academy, né? O American Academy, o American Academy Health é um curso inédito no Brasil, né? A gente fala que é inédito na América Latina, a gente não conhece nenhum outro curso parecido com esse, né?
E a única diferença do American Academy para o American Academy Health é que o American Academy Health ele dá a possibilidade dos alunos ingressarem em medicina. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês, gente, que eu vou falar bem certinho o passo a passo de como funciona, que eu acho que é bacana para vocês conseguirem visualizar, né, o programa. Gente, então assim, antes de tudo, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a diferença entre a universidade americana da universidade brasileira, né? Então, qual que é essa grande diferença, tá, gente? Aqui no Brasil, os alunos eles saem do ensino médio, né? Eles já têm que decidir no final do ensino médio o que que eles vão fazer para o resto da vida, que profissão que eles vão seguir. Eles prestam um vestibular, né? E eles ingressam no curso, né? Na universidade, né? Então, dependendo do curso, né? São 2 a 6 anos de curso de graduação e depois eles podem escolher fazer, seguir a carreira do mestrado e doutorado, né? Nos Estados Unidos, gente, já é um pouquinho diferente, porque nos Estados Unidos o aluno ele sai do ensino médio e ele primeiro ingressa na universidade, tá? Então você pode até perceber que em séries, em filmes, muitos falam assim, eu tô indo para tal universidade, eu tô indo para Harvard, tô indo para Yale, né? Eles falam a universidade e eles não falam o curso. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos o aluno ele primeiro ingressa na universidade e depois escolhe o curso. Os 2 primeiros anos que ele ingressa na universidade, ele é como se fosse uma base para qualquer profissão, né? Esse modelo se chama Liberal Arts Education, General Education, que é super difundido no Brasil. Então, ele sai do ensino médio, ele não necessariamente precisa escolher um curso, ele ingressa na universidade, ele vai ter diversas disciplinas de diversas áreas do conhecimento, para depois ele se aprofundar na área profissional, né? E depois ele pode seguir para o mestrado e doutorado. E por que que eu estou explicando isso, né, gente? Porque tanto o American Academy quanto o American Academy Health, ele segue o modelo das universidades dos Estados Unidos, né? Então, ele primeiro vai ingressar na universidade, eu sei que aqui, né, todos estão interessados em medicina, né? Mas primeiro ele vai ingressar na universidade e depois ele vai ingressar na área profissional no curso dele, né? Esses 2 anos ele vai ter diversas disciplinas, diversas áreas do conhecimento, né, que vão servir para a vida dele. A gente fala, né, é muito importante você ter essa visão do todo, porque isso, né, gente, hoje a gente tem vários estudos que os alunos que estão ingressando nas universidades hoje, eles vão ter pelo menos 5 profissões diferentes, né? Então ele vai ser uma base para a vida, né, para conseguir lidar, né, nessas mudanças rápidas, porque a área técnica você vai ter que estudar sempre, né? Eu gosto, gente, rapidamente de falar um pouquinho, de contextualizar por que que é tão diferente o modelo brasileiro do modelo americano de universidades, né? Então, só para vocês saberem, como curiosidade, né, o modelo brasileiro vem um pouquinho da história, né? Ele vem da França, logo depois da Revolução Industrial, por isso que ele é profissionalizante. O aluno sai do ensino médio, ingressa num curso, numa universidade, vai ter um foco muito estreito naquela área profissional. Já o modelo dos Estados Unidos, ele vem da Grécia, que o que que ele diz? Que antes de você ingressar no teu curso, você precisa ter uma série de conhecimentos para você ser uma pessoa culta, para depois você ingressar na tua área técnica. Então, eu gosto de contextualizar, gente, só para falar, né, o porquê que o modelo brasileiro é tão diferente do modelo americano, né? E explicando um pouquinho sobre isso, né, vamos diretamente ao assunto de como funciona o American Academy Health, né? Então, no American Academy Health, gente, o aluno, quando ele ingressa no American Academy Health, ele é aluno simultaneamente, tanto da PUC Paraná quanto da Kent State. Ele é aluno matriculado das duas universidades simultaneamente, tá? Desde o primeiro dia de aula. Lembra que eu comentei, né, que o modelo americano tem esses 2 primeiros anos, né, que servem como base para qualquer profissão, né? Então, esses 2 primeiros anos, gente, eles são realizados na PUC Paraná, aqui em Curitiba, tá? Porém, com todos os professores da Kent State. Nesses 2 anos, gente, os alunos estudam na PUC, aqui em Curitiba, porém, os professores vêm presencialmente dos Estados Unidos, presencialmente da Kent State, para dar as aulas durante esses 2 primeiros anos. Então, nesses 2 primeiros anos, gente, é a mesma coisa. Em vez de você estar indo para Kent State, a gente que está trazendo os professores para cá,
nesses 2 primeiros anos, né? Você está tendo as mesmas disciplinas com os mesmos professores do que você estivesse na Kent State. O que é interessante, né, gente? Como os professores vêm dos Estados Unidos, as aulas são todas em inglês. Mais ou menos, gente, 98% dos professores da Kent State nunca vieram para o Brasil antes, então eles não falam nem bom dia em português, tá? Uma coisa importante, né? Como que funcionam as aulas durante esses 2 primeiros anos? As aulas, elas são modulares. Os alunos têm uma disciplina por vez. Por quê? Vem um professor dos Estados Unidos, dá aquela disciplina durante 3 a 4 semanas, retorna para os Estados Unidos, vem o próximo professor, tá? Lembrando todas as aulas com os professores da Kent State em inglês. Aí vocês vão perguntar, né? Ai, Marina, mas o que são essas disciplinas que servem como base para qualquer profissão, né? Aí, gente, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quem tiver mais interesse, a gente pode estar mandando também essas disciplinas para vocês, tá? Por WhatsApp, então fiquem bem à vontade. Mas para dar alguns exemplos, os alunos têm. Depois a gente vai conversar um pouquinho com a Lorena também, né? Para falar um pouquinho do que ela cursou. Mas os alunos têm desde micro e macroeconomia, como política, comunicação, psicologia, global health, gerenciamento de conflitos, empreendedorismo, comunicação, enfim. São disciplinas, gente, que você vai ter primeiro essa visão do todo, entender um pouquinho como a sociedade mundial está hoje, por que ela está dessa forma, né? Você ter essa base, né, para depois você ir para a área, né, técnica. Você vai falar, Marina, mas eu quero fazer medicina, por que eu preciso estudar microeconomia? Por que eu preciso estudar gerenciamento de conflitos, macroeconomia, política? A ideia, gente, é você ter mesmo essa visão geral, né? Então, por exemplo, gerenciamento de conflitos você vai usar para tudo, qualquer profissão, empreendedorismo, eu quero ser um médico, vou abrir minha clínica. Como que você vai abrir sua clínica? Então, o empreendedorismo também é muito importante. Macroeconomia, o que está acontecendo? O que isso vai impactar na minha vida? Né? Então, não é diretamente, gente, ligada à parte técnica, mas são disciplinas que você vai poder ter essa visão ampla e também experimentar. Eu falei experimentar, eu sei que aqui está todo mundo muito interessado em medicina, mas também fala assim: nossa, gente, eu gosto de medicina, mas eu também gosto de business, eu também gosto de design, eu também gosto de comunicação. Então, você também ter essa questão desse autoconhecimento nessas disciplinas. Então, as disciplinas são variadas, né? E nesse momento aqui, todas as disciplinas em inglês, tá? O que mais os alunos têm durante esses 2 primeiros anos, gente? Os alunos têm também várias atividades extracurriculares, tá? E o Advisor Session. O que são as atividades extracurriculares, gente? Aqui as atividades extracurriculares são oportunidade dos alunos conhecerem um pouco mais as profissões, né? Como eu já falei, né? Eu sei que tá todo mundo muito interessado em medicina, mas aqui é o momento de você também conhecer algumas outras áreas profissionais, né? Para você falar, gosto disso, não gosto disso, ter esse autoconhecimento. E também, muitas vezes, quando você for para o mercado de trabalho, não necessariamente você vai trabalhar só com médicos, você vai trabalhar com pessoas de diversas áreas profissionais, então também conhecer essas outras opções, né, de profissões também é interessante. Essas atividades extracurriculares acontecem de diversas formas, tá, gente? Então, desde os laboratórios da PUC, né? Os alunos foram para o Centro de Simulação Clínica e fizeram um curso de ressuscitação, foram na farmácia universitária e foram desenvolver um comprimido, como foram no laboratório de mecatrônica e foram montar um robô, foram no laboratório de jornalismo e foram fazer um podcast, né? Então, são diversas atividades bem hands-on, bem colocar a mão na massa, né? Outras atividades a gente também faz visitas técnicas à empresa. Então os alunos foram na Volvo, foram na La Violeteira, foram na fábrica da Mille, fizeram uma visita técnica no Porto de Paranaguá, né? E também a gente tem muitos bate-papos com profissionais. A ideia aqui, gente, é você explorar um pouco mais as profissões, entender um pouquinho mais as profissões, falar, ter esse autoconhecimento, porque a gente fala que é muito importante saber o que você gosta. Eu gosto de medicina, eu gosto da área de saúde. Mas também é muito importante saber o que você não gosta. Eu não quero engenharia. Ótimo! Isso é bem interessante para você ter esse autoconhecimento, né? Então, essas atividades, elas vão dar essa oportunidade de você conhecer mais sobre as profissões, e você ter essa vivência, né? E ter esse autoconhecimento. E também tem o Advisor Session. O que é o Advisor Session? São sessões de aconselhamento individual acadêmico. Então, vocês vão ter reuniões individuais e periódicas com o advisor, tá?
que ele, junto com você, vai mostrar tudo que você vai precisar cursar depois desses 2 anos. Ah, eu quero fazer medicina na PUC. Vamos ver o que você vai precisar cursar depois desses 2 anos? Ah, tem possibilidade de eu fazer medicina nos Estados Unidos? Ele que vai passar para você também como que funciona a medicina nos Estados Unidos. Ah, de repente mudei de ideia, não quero mais medicina, resolvi fazer jornalismo, enfim, né? Porque isso pode acontecer, né? Então, ele também vai estar te auxiliando. Vamos conhecer um pouquinho mais de jornalismo, por exemplo, aqui na PUC. Vamos conhecer um pouquinho mais de jornalismo nos Estados Unidos, na Kent State. Então, o advisor é aquela pessoa que, junto com o estudante, vai fazer o plano do que você vai precisar cursar depois desses 2 anos, tá? O que é legal, né, gente? Essas aulas com os professores da Kent State, as atividades extracurriculares e o Advisor Session, eles são comuns tanto para os alunos do American Academy quanto para os alunos do American Academy Health, tá? O que os alunos do American Academy Health têm a mais? Os alunos do American Academy Health têm disciplinas da área de saúde com professores da PUC. Aqui você já vai ter disciplinas da área de saúde, já vai ter disciplinas da área de medicina em português com professores da PUC. Então, aqui você já vai ter anatomia, bioquímica, genética, fisiologia, primeiros socorros, né? Que são disciplinas que são da área de saúde. Aí sim, gente, aqui são aulas em português, né? Com professores da PUC, tá? O que é legal, gente? Depois desses 2 anos, os alunos do American Academy Health já saem com 2 diplomas. O primeiro diploma é o Associate of Science Degree da Kent State, tá? Já é um diploma internacional. A Lorena vai contar depois um pouquinho, porque ela já teve 2 formaturas, gente, ela já recebeu 2 diplomas, né? Então vai contar um pouquinho dessa experiência, né? Mas você recebe esse um diploma, né? O Associate of Science Degree é um diploma de ensino superior nos Estados Unidos, tá? É como se fosse, gente, um diploma de ensino superior de uma área abrangente, mas é um diploma válido nos Estados Unidos, tá? E os alunos também recebem o diploma de bacharelado interdisciplinar em saúde da PUC. Por que eles recebem esse diploma, gente? Porque o American Academy Health é um nome fantasia, né? O nome dele no MEC, né? Do curso no MEC é Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, né? Ele é reconhecido pelo MEC com nota máxima no MEC, tá? Então, os alunos, depois desses 2 anos, já saem com esses 2 diplomas, um internacional e um da PUC. Aí sim, gente. Depois desses 2 anos, então, os alunos que querem medicina, tá? Medicina, gente, em qualquer lugar do mundo é um funil, né? Então, para os alunos saírem do American Academy Health e ingressarem em medicina, os 11 melhores alunos vão poder ingressar em medicina na PUC. Lembrando, tá, gente? No American Academy Health vão ingressar no máximo 30 alunos, e desses 30 alunos, os 11 melhores ingressam em medicina na PUC. Como que funciona, gente, a escolha desses 11 melhores, tá? Então, durante os 2 anos, são 4 semestres no total. No final de cada semestre, os alunos fazem uma prova, como se fosse um mini vestibular, somente das disciplinas da área de saúde, tá? O score dessas 4 provas são somados e os 11 melhores podem ingressar em medicina na PUC, tá? Os outros também têm a opção de escolher qualquer outro curso da PUC ou da Kent State, né? O que é bacana, né? Que você está cursando esses 2 primeiros anos do American Academy Health e, de repente, se você vê que não é medicina que você quer, você pode ingressar em qualquer outro curso da PUC ou as mais de 300 opções de cursos na Kent State, né? Essa opção, tanto para os outros demais cursos da PUC e os cursos da Kent State, não tem nenhum processo seletivo, né? Somente para medicina na PUC. Então, só lembrando, gente, dos 30 alunos, do máximo 30 alunos que vão ingressar, os 11 melhores podem ingressar em medicina na PUC. Esses 11 melhores são escolhidos através dessas 4 provas no final do semestre, né? Então, no final de cada semestre, eles vão ter uma prova somente das disciplinas da área de saúde. O score dessas 4 provas são somados e os 11 melhores podem ingressar em medicina na PUC
com equivalência dessas disciplinas. Então, aqui você ingressa no primeiro período, mas você vai ter equivalência dessas disciplinas em medicina, tá? Teu primeiro, segundo, terceiro e quarto período vão ficar um pouco mais leves, né? Vão ficar um pouco mais light, porque você vai ter equivalência, não vai precisar cursar novamente. O que eu acho até legal, e a gente vai comentar depois com a Lorena sobre isso, o que é muito legal? Porque os alunos que ingressam no American Academy Health, gente, um dado histórico, né? O American Academy Health existe desde 2020, mas cerca de 20% dos alunos que ingressam no American Academy Health, eles percebem muitas vezes que eles não querem medicina. Muitos deles, às vezes, veem que eles gostam de medicina, mas eles não querem clinicar. Então, alguns deles vão fazer biomedicina, biotecnologia, tanto na PUC quanto na Kent State. A Kent State tem um curso de neurociência, né? E muitos deles, alguns deles, mudam totalmente de ideia, né? Por quê? Porque eles já têm essas aulas da área, né, de saúde e falam, não é isso que eu quero. Então, alguns exemplos, temos alunos que ingressaram na American Academy Health e que foram estão fazendo design na Kent State. Tem alunos que ingressaram na American Academy Health que estão fazendo arquitetura na PUC. Então, você também tem essa possibilidade de mudar durante esses 2 anos e você não perde nada, né? Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque ingressam no máximo 30 alunos e os 11 melhores vão para medicina. Mas esse número de 30 pode cair, né? Eu sempre falo, gente, né? Você considere 30 candidatos para 11 vagas em medicina. Se esse número cair, você está no lucro, né? Mas a gente tem turmas com 20, a gente tem turmas com 15 alunos, tem turmas com 18, né? Então, porque muitos deles vão desistindo, percebem que não querem medicina e acabam indo para o American Academy regular, que a gente chama, né? Porque eles também têm toda a possibilidade de cursar qualquer curso da PUC e da Kent State, tá? Então, sempre pensem, 30 vagas, 30 candidatos para 11 vagas em medicina, né? Com essas 4 provas, que são definidos os 11 melhores alunos, e se algum aluno desistir, né, vai ser menos candidato por vaga, tá? Lembrando que o aluno que ingressar em medicina PUC ingressa no primeiro período, mas tem dispensa de todas essas disciplinas aqui cursadas nesses 2 primeiros anos, tá? Falando um pouquinho do processo seletivo, gente. O aluno do American Academy, como eu falei para vocês, vai ser um aluno simultaneamente tanto da PUC como da Kent State. Então, o processo seletivo é um processo seletivo misto, modelo brasileiro e modelo norte-americano, né? A gente tem que seguir a regulamentação dos 2 países. Então, gente, as inscrições, tanto para medicina quanto para American Academy Health, vão agora até a semana que vem, dia 12, tá? De maio, tá? A primeira fase é o vestibular, que vai ser dia 25 de maio, tá? Do vestibular, gente, eu acho que é bem importante falar isso. O vestibular, a prova do American Academy Health é a mesma prova de medicina. Processos seletivos independentes, mas é a mesma prova, tá? Dessa primeira fase do vestibular, os candidatos são classificados e vão para a segunda fase, que daí é o modelo norte-americano de ensino superior, tá? Que a gente vai fazer uma análise do teu histórico do ensino médio, tá? Vocês vão ter que mandar o histórico do ensino médio pra gente. A gente pega as tuas notas brasileiras e transforma na nota brasileira na nota americana. A nota brasileira vai de 0 a 10, a nota americana vai de 0 a 4, tá? Você precisa ter no mínimo 2,5 da nota americana, que aqui no Brasil seria mais ou menos, gente, uma média de 7,5, tá? Mas toda essa análise nós fazemos. Depois vocês vão precisar escrever uma carta de motivação em português e também traduzir para o inglês. Essa carta de motivação é falando um pouquinho de quem é você, né? Qual foi tua trajetória, se você fez alguma atividade extracurricular, né? Falar um pouquinho dos teus sonhos, das tuas paixões e o que a American Academy Health poderia ajudar na sua vida, tá? E também você precisa apresentar um exame de proficiência em inglês, tá? Lembrando, todas as aulas, né, do modelo do Liberal Arts Education com os professores da Kent State são em inglês, tá? A gente aceita o TOEFL, o IBT, o IELTS, o PT e o Duolingo Test, tá? Se você ainda não tem nenhum exame de proficiência em inglês, não tem problema, tá?
o que que a gente vai indicar para vocês, tá? Se você não fez ainda, o que a gente pode indicar? A gente só indica porque é o mais barato e é o mais rápido de todos, tá? A gente pode sugerir o Duolingo Teste, tá? Que ele é feito online, acho que ele tá saindo, se não me engano, gente, US$ 59 para fazer, e o resultado sai em até 2 dias, tá? Qual que é o nível de inglês que a gente pede, gente? Seria de um intermediário alto para um avançado, tá? Seria mais ou menos esse nível. Então, você vai fazer, né, depois da segunda fase, até dia 7 de julho, vai fazer o upload lá no sistema, no painel do candidato, o teu histórico escolar, vai fazer a tua carta de motivação e vai fazer teu exame de proficiência em inglês, que serve um desses quatro, lembrando que, se você ainda não tem, dá tempo, e a gente sugere só porque é mais rápido, o Duolingo Teste, tá? Dia 9 do 7 sai o resultado, tá? O que que é legal, gente, aqui? Vocês têm duas opções de inscrição, tá? Vocês podem se inscrever para o processo seletivo lá no site da PUC, no American Academy Health, como primeira opção de curso, ou vocês podem se inscrever para medicina na PUC como primeira opção de curso e o American Academy Health como segunda opção de curso, tá? Então você tem essa opção. Caso você não passe em medicina, você também pode concorrer para o American Academy como segunda opção de curso. Então você tem essas duas possibilidades de inscrição. Qual que é a diferença, gente, de se inscrever para o American Academy Health como primeira opção de curso ou se inscrever para o American Academy Health como segunda opção de curso, né, do vestibular de medicina? É que da primeira fase do vestibular, primeiro a gente classifica os alunos que se inscreveram para a American Academy Health como primeira opção de curso. Então a gente classifica de acordo com o score e depois a gente classifica os alunos, né, de acordo com o score que se inscreveram como segunda opção de medicina. Isso quer dizer que quem se inscreve para a American Academy Health como primeira opção tem mais chances de ingressar que quem se inscreve como segunda opção de medicina, tá? Lembrando, gente, as inscrições vão até dia 12 de maio, tá? Ah, Marina, mas eu me inscrevi para medicina. Eu consigo colocar o American Academy como segunda opção de curso? Consegue. Se você não marcou ainda, gente, é só entrar lá no portal do candidato, tá? E clicar no American Academy Health como segunda opção de curso. Lembrando que você precisa fazer isso até dia 12 do 5, tá? Marina, mas eu me inscrevi para medicina no vestibular, mas eu também queria me inscrever para American Academy Health como primeira opção de curso, porque eu quero ter essa prioridade, né, para a segunda fase. É possível? É, gente. Você pode fazer as duas inscrições, tanto para American Academy Health como primeira opção de curso, e também para medicina, né? Vai ter as taxas de inscrição, né, dos dois processos seletivos. É uma prova, né, que você vai fazer do vestibular, e você concorre para os dois processos seletivos independentes. Gente, se alguém tiver qualquer dúvida sobre como eu marco a American Academy Health como segunda opção, ou como eu marco, como eu me inscrevo, a Marion colocou no WhatsApp, colocou no chat o nosso WhatsApp. O WhatsApp, quem atende é a Mabi, que trabalha conosco, tá? Ela vai poder dar todas as orientações para vocês. Então, contem com a gente. Tô com dúvida, não tô conseguindo, enfim. Então, contem com a gente para isso, tá? Gente, falando um pouquinho, né? Lembra que eu comentei para vocês agora algumas curiosidades, né? Que o American Academy e o American Academy Health são programas inéditos na América Latina, né? Aqui eu estou mostrando um pouquinho do mapa dos alunos, né? Que a gente tem tanto no American Academy quanto no American Academy Health, tá? Você vê que a gente tem alunos já de todas as regiões do Brasil que vieram para Curitiba para fazer o American Academy ou o American Academy Health, né? Por ele ser inédito. Já temos alunos internacionais. Hoje a gente está com uma aluna de Gana, uma russa e uma do Nepal cursando. Elas não falam português, né? Elas estão no American Academy, não estão no Health, né? Mas é muito bacana porque existe uma troca cultural dentro do nosso próprio país também, né? Com alunos de tantas diferenças de cidades. A gente vai falar um pouquinho com a Lorena. A Lorena não é de Curitiba, né? Ela se mudou para Curitiba, né? Mas vamos conversar um pouquinho depois para saber um pouquinho como é estudar com gente do Brasil inteiro, né? Muito legal. Aqui, gente, para mostrar para vocês, né? Depois do American Academy,
os alunos, 124 estudantes ficaram na PUC. Muito desse número é por conta de medicina, né? Os alunos ficaram em medicina na PUC. E a gente tem mais de 140 alunos que estão na Kent State cursando, né? As imagens atrás, gente, é um pouquinho da formatura que os alunos têm, né, para receber o diploma internacional, o Associate of Science Degree da Kent State, né? Então a reitoria da Kent State vem para cá para entregar esse diploma, né? Então você já recebe no final dos 2 primeiros anos. Gente, falando um pouquinho rapidamente da Kent State. Então, a Kent State, ela fica em Ohio, nos Estados Unidos, tá? Ela fica na cidade de Kent. Cidade de Kent é uma cidade universitária. Ela fica cerca mais ou menos de 40 minutos de Cleveland de carro, né? Que é uma grande cidade americana e um grande polo de medicina também nos Estados Unidos, tá? Nova York de avião fica cerca de 40 minutos, tá? A cidade, eu vou passar aqui o próximo slide, que tem algumas imagens, né? Depois eu vou falar um pouquinho com a Lorena também sobre a Kent State, porque ela esteve lá, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? A cidade de Kent, é a cidade universitária, então a universidade é praticamente. A universidade é praticamente a cidade. Hoje, para você atravessar em linha reta, a pé, a universidade, o campus da universidade, você demora mais de 1 hora. Você tem, por exemplo, 4 Starbucks lá dentro. Você tem estádio de futebol, pista de patinação no gelo. Você tem 24 prédios residenciais, dormitórios. Tem 18 restaurantes, né? Então, é uma universidade bem aquelas que a gente vê em filme, enfim, né? Uma universidade bem bacana. Você pode ver que ela é bem arborizada. Ela fica, né? Ela vai ter todas as estações do ano bem definidas, né? E uma coisa que eu acho legal comentar sobre a Kent State, porque a Kent State ela também é uma universidade focada em pesquisa, né? O cristal líquido que a gente tem na tela do computador, do celular, que a gente está conversando agora, foi desenvolvido, foi criado na Kent State, entre o curso de Física e Química, né? Eles têm o Instituto de Cristal Líquido, né? E pegando também um exemplo da área de saúde, né? Agora o curso de biotecnologia com o curso de design de moda, eles estão desenvolvendo uma meia para diabéticos, né? O diabético ele tem problema de circulação. Então a meia vai mudando de cor de acordo com a circulação do paciente. Só um exemplo, né, para falar um pouquinho para vocês. Gente, e para finalizar, falando um pouquinho de valores, né? O American Academy, né, gente? Os alunos são alunos, tanto American Academy quanto American Academy Health, são alunos da PUC e da Kent State. As universidades americanas, elas são consideradas as melhores universidades do mundo, mas também são consideradas as mais caras do mundo, né? Então, o que que a gente trouxe? A gente trouxe um pouquinho da realidade brasileira para o American Academy, tá? Então, todos os alunos, eles já têm uma bolsa, um desconto de US$ 10.000 anuais. O que isso quer dizer? Que se você fosse direto para Kent State para estudar, né, para ter esses 2 anos, você estaria pagando US$ 10.000 mais caro por ano. E a outra realidade que a gente trouxe também foi de mensalidade. Por quê? Porque nos Estados Unidos não existe. Lá, normalmente, você tem que pagar anuidade ou a semestralidade antecipada, né? Então, a gente trouxe essa realidade de mensalidade por mês, né? Como que ficam os valores, tá? Os 2 primeiros anos, o valor do American Academy Health, o teu contrato financeiro é com a PUC, então o valor é em real, não tem variação do dólar, tá? O valor referente a 2025 está 7.622, né? Depois desses 2 anos, gente, você optou para ir para Kent State, a mensalidade fica lá de US$ 1.200, tá? E caso você fique entre os 11 melhores e vai ingressar em medicina na PUC, né? A mensalidade daí segue do curso de medicina, que hoje está mais ou menos 12, acho que é R$ 12.000, mais ou menos, tá? Ou se você mudar de ideia, né? For para algum outro curso, daí segue o valor do curso escolhido. Então, os R$ 7.600 são para os 2 primeiros anos, né? Se você optar para ir para Kent, depois a mensalidade fica em torno de US$ 1.200. E se você optar por ficar na PUC, daí segue o valor do curso escolhido. Aí, por exemplo, segue o valor do curso de medicina, tá? Aqui, gente, né, a Marion já colocou no chat, né, nosso WhatsApp, gente, é nosso WhatsApp mesmo, não é nenhum robô falando. Então, por favor, conte com a gente.
A Mabi, Maria Beatriz, mais conhecida como Mabi, responde todas as mensagens. Então, se você ficou com dúvida, gente, Marina, não entendi direito isso, queria marcar uma reunião com vocês. A gente pode marcar uma reunião online, podemos marcar uma reunião presencial para você conhecer a estrutura. Então, contem com a gente. E também a gente tem, gente, o TikTok do American Academy, né? Que nada melhor do que aluno falando com aluno, né? Então, para quem quiser, é só colocar lá no TikTok American Academy PUC, PRKSU, né? De Kent State University, que você também pode ter bastante informação, né? E o depoimento dos alunos. Gente, falei um pouquinho, né, sobre como funciona o curso. Estamos aqui com a Lorena e o Kevin. Gente, eu vou apresentar o Kevin. Tá... Oi, Kevin, dá um oi pra gente. O Kevin é nosso aluno do American Academy, né? Que bom estar aqui com você também, né? Mas vamos direto ao assunto, né, Lorena? Quero saber um pouquinho de você, né? Me conta um pouco. Hoje você está em medicina, né, na PUC. Ingressou faz 2 anos e meio atrás na American Academy Health. Conta pra gente, né? Como que você soube do American Academy Health? Por que que você resolveu escolher o American Academy Health? Conta um pouquinho pra gente. Acho que tá no mudo. Deu. Boa noite, gente. Deu certo? Deu certo sim, aham. Tá bom. Boa noite, todo mundo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Marina, toda a equipe do América. Vocês são muito especiais, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu estou muito feliz também em poder compartilhar um pouquinho da minha história. Então, o American é mais ou menos sem querer. Eu fui para o vestibular de medicina. Primeiramente, eu sou de Florianópolis, eu não sou de Curitiba. E eu nunca tinha ouvido falar no American e nem nenhum curso de graduação que fosse diferente desses que a gente ouve comumente no Brasil. Engenharia, design, arquitetura, enfim. E aí eu me inscrevi para a Federal de Santa Catarina, eu me inscrevi para a particular de Florianópolis, para medicina, e eu falava sempre assim: se tivesse uma cidade que não fosse Florianópolis para eu morar, para estudar, seria Curitiba. E aí eu me inscrevi para o vestibular de medicina da PUC. Quando eu fui me inscrever, eu vi ali que tinha, como a Marina tinha muito bem explicado, aquela quadradinho para assinalar como segunda opção do American. E eu não sabia o que era, mas eu pensei assim, é melhor ter uma segunda opção do que nada, né? Então eu fui ali e assinalei, assim, meio cegamente, sem saber o que era. E depois que eu fiquei sabendo que eu tinha passado, eu passei na particular para medicina direto e eu passei no American, depois de fazer, né, a segunda parte do processo seletivo também, aí que eu fui ver o que que era aquilo, né, o que que eu tinha passado. E eu me encantei, assim, é, foi um processo de escolha muito difícil, então eu pesquisei bastante, assim, tanto no site da PUC, eu entrei em contato com a equipe da American, e eu participei dessa palestra que eu estou assistindo agora, quando teve na minha época eu participei também, para entender melhor, e, e eu acabei vendo, assim, muitas disciplinas que me interessavam, que não eram da área da medicina, né, da saúde, e também que eram da área da saúde, mas muitas coisas, assim, diversas que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum. Além de que o meu sonho sempre foi, de alguma maneira, estudar nos Estados Unidos ou fazer alguma parte da minha graduação lá. E eu vi isso como uma oportunidade. E aí eu entrei naquele dilema, né? Será que eu estudo aqui e faço medicina direto, ou eu vou para Curitiba, mudo de casa, mudo tudo e faço esse curso que eu nunca ouvi falar, não conheço ninguém que faz, encaro esse novo desafio, né? Colocando toda a minha fé ali que ia dar certo. E aí eu optei por vir para América depois de estudar bastante, assim. Que legal, Lorena. Então você já estava decidida. Eu quero medicina. É isso que você já estava decidida. E viu no América que então uma possibilidade de ter essa experiência também e ter essa outra visão, né? Outras áreas, né? Com professores da Kent State. E como, Isso. e como foi, Lorena, né? A gente, né, mostrou ali um pouquinho do mapa, né? Lorena é de Floripa. Floripa já é um pouquinho mais perto, né? A gente tem alunos de Rondônia, Manaus, né? Enfim, como foi para você sair de Floripa e vir para Curitiba? Bastante desafiador, na verdade. Eu nunca tinha saído de casa e eu sempre fui muito apegada, assim, à minha família, né?
Então, eu decidi muito de supetão, assim. Eu decidi uma semana antes de começar as aulas, para vocês terem uma noção. Não façam isso, não é recomendado, tá bom? Mas eu vim pra cá e foi um susto, assim. Eu demorei umas 3 semanas, assim, para me adaptar. No início eu ficava mais em hotéis, assim, eu não tinha uma casa fixa ainda. Mas depois que eu encontrei o meu lar, meio que foi. E daí eu descobri que, assim, eu adorava morar sozinha, na verdade. Eu criei muita independência. E eu não sofri o tanto que eu achava que ia sofrer. Foi muito bom, na verdade, essa mudança. Foi excelente. Que legal, que bacana, né? E Lorena, você estava super focada em medicina, né? Como foi para você ter aulas com professores, né, da Kent State, professores, aulas em inglês, de áreas totalmente diferentes, né? Porque às vezes você teve lá. Conta um pouquinho das disciplinas que você lembra que você cursou, o que que você achou, o que que foi isso para você, né? Que você estava saindo um pouco daquele mundo da medicina. Como foi isso para você? Essa foi uma experiência que me transformou bastante, né, como pessoa, né, como humano, além da área profissional. Então, assim, eu tive muitas disciplinas muito legais. Então, por exemplo, sociologia, eu tive business, eu tive empreendedorismo, ética, eu tive design, um pouco de relações públicas, de marketing nas mídias sociais. Então, coisas assim, né, música, história do mundo, coisas que hoje em dia as pessoas precisam bastante. Então, eu achei muito interessante, por exemplo, essa área de empreendedorismo, que eu sempre quis empreender, mas eu descobri que, apesar de eu querer continuar na medicina, o meu sonho de empreender também era muito grande dentro dessa área, né? Eu descobri muitas técnicas, assim, muitas coisas. Eu tive muito contato com professores que eu tenho contato até hoje, que me ensinaram muitas coisas, me deram muitos caminhos, assim, e essa troca foi muito interessante. E um dos motivos para eu ter escolhido a American foi que eu sempre acreditei que, assim, o que vai te diferenciar na sua área profissional não é exatamente o seu conhecimento dentro da sua carreira, porque isso todo mundo vai ter até certo ponto, né? Todo mundo vai estudar, fazer a graduação. Claro que tem gente que se esforça mais, se esforça menos, mas o que te tira daqui para cá é o conhecimento das áreas que você tem fora disso. Então, os conhecimentos culturais, tudo que está acontecendo no mundo, e até porque você vai ser um ser humano que sabe conversar com mais propriedade sobre tudo, né? Então, é uma transformação muito grande que o American proporciona para a gente através dessas disciplinas e professores. É muito legal isso. Que legal, né, Lorena? Você abriu o teu mundo, né, para coisas que talvez você nem tivesse ideia que você ia estudar, né? Você comentou, né, Lorena? Isso é muito legal porque os professores todos vêm da Kent State, né, para dar aula aqui. E muitas vezes você falou ali, né, do networking que você já fez, já está em contato com alguns, enfim, você acaba fazendo esse networking com os professores, né? Como que foi isso para você, né? Não é só aquela coisa de sala de aula, mas você também tem um relacionamento fora da sala de aula, né? Sim, isso é super legal. Primeiro que os professores é uma cultura totalmente diferente, né? Então, a vivência que eu tenho em sala de aula é muito diferente da vivência dos professores brasileiros, do ensino brasileiro. E você tem muito além das aulas, daquele momento de sala, de ensino mais técnico. Os professores estão sempre muito abertos para você conversar com eles, entrar em contato, e eles têm realmente interesse em te ajudar a crescer, a mostrar um pouco mais da área deles. E se eles verem que você tem realmente interesse, eles vão atrás, você pode conversar com eles, e contar com eles, né, ao longo da sua trajetória. Eles sempre falam: ah, se um dia vocês forem visitar Kent, ou enfim, me chamem, me convidem para conversar, para eu quero saber como é que vocês estão, né? É muito legal, assim, esse laço que a gente cria. É diferente do Brasil, mas é muito interessante, assim, muito bom. Uhum. Que legal. Né, Lorena? Então a gente falou um pouquinho dessas aulas do Liberal Arts, né? Que são totalmente diferentes. E me conte, as aulas de saúde com professores da PUC, né? Você teve aula de anatomia, bioquímica, genética, enfim, né? Diversas áreas. E você acha que isso te ajudou a ter uma certeza que era a medicina mesmo que você queria? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Desde pequeno, meu sonho, eu sempre fui apaixonada, assim, pelo balé. Então, sempre o meu sonho, eu dizia que se eu não fosse seguir a carreira de bailarina, eu seria médica. Até porque, assim, eu tenho muitos médicos na família. Mas eu nunca
bati um tela assim, tipo, vai ser medicina, é isso e acabou. Eu sempre tive a minha cabeça um pouco aberta a outras possibilidades. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de conhecer outras áreas, outras coisas, assim. Então, o American me trouxe isso. Quando eu tive contato com as disciplinas do Health, aí eu acabei me encontrando, né? Foi o que faltava, assim, sabe? E, né, eu conheci muitos professores e é muito diferente também essa coisa que a gente tem as disciplinas de inglês de manhã e à tarde eu vejo um pouco da área que eu gosto, em português. São mundos diferentes e às vezes é um pouco puxado de lidar, mas sempre dá certo. E é isso. Ai, que legal. E me conte, você, 2 anos, você tá com quantos anos, Lorena? 19, me ajude. 20. 20 anos, 2 diplomas já. Como foi para você receber esses 2 diplomas e estando em medicina agora, nesse momento? Eu me sinto muito realizada, porque eu nunca imaginei que com 20 anos eu teria nem diploma, já tenho fazer, né? E um deles é dos Estados Unidos, então eu me sinto muito realizada, assim, é uma coisa que para o meu currículo vai me abrir muitas portas, eu tenho certeza, mesmo que eu siga a carreira no Brasil, e, nossa, eu tô super feliz, agora tô em medicina, tá muito legal, eu sinto que eu tô seguindo realmente o que eu gostaria de fazer, né, o meu sonho, e tá, foi uma experiência muito rica o American, eu tenho certeza que isso vai seguir pro resto da minha vida, assim. Vai estar sempre ali uma pitadinha do American, de tudo que eu experienciei, dos diplomas que eu consegui, né? Legal, né? E assim, gente, acho que uma coisa bem bacana, né? A Lorena, por exemplo, fez os 2 anos da American Academy, ela era aluna da PUC e da Kent State simultaneamente e escolheu ficar na PUC, né? Fazer medicina, ficou entre os 11 melhores, enfim, e ficou em medicina. Mas sabe o que é bacana, gente? Porque durante esses 2 primeiros anos, a gente também oferece um Summer Program na Kent State, que são para os alunos do American Academy, do American Academy Health e também, né, universitários que têm essa vontade de ir para Kent State para conhecer a universidade, fazer um curso, né, de verão, que a gente fala um curso de curta duração. Foi o ano passado, que foi de inteligência artificial, né, Lorena? Como foi isso? A Lorena teve essa oportunidade de ir para lá, né? Como foi você entrar na universidade, passar esses 10 dias em julho do ano passado, na universidade que você é aluna, né, que você tem um diploma? Como foi essa experiência para você? Nossa, foi muito bom. É uma viagem que eu sempre falo que eu gostaria muito de fazer de novo, de viver de novo. E eu fui pra lá e eu até cogitei assim, não realisticamente falando, mas eu pensava, tipo, nossa, meu sonho é muito estudar aqui. Se eu fizesse qualquer outra coisa que não fosse medicina, eu com certeza iria pra Kent. Eu me apaixonei, assim, eu não imaginava como era o campus, como que era essa experiência. Foi uma experiência muito imersiva, assim, parecia que eu estava num filme todos os dias, né? Então, eu conheci muitos professores, consegui mais networking, conheci muitos colegas, muitas pessoas do América que já estavam morando lá, né? Então, brasileiros. A gente também teve contato com estudantes americanos. A gente participou não só de aulas que foram bem interessantes, assim, assuntos muito voltados à inteligência artificial, à computação, mas a gente também viu muito da parte social, a gente participou até de uma festa que teve lá, a gente foi fazer compra juntos, a gente saiu para ver museu, a gente viajou para Cleveland, isso foi muito legal. Então a gente fez muitas atividades, a gente andou de caiaque, nossa, foi muito divertido, eu faria de novo. Conheci muitas pessoas, assim, foi uma experiência bem intensa. E orgulho de ser aluna, então, de ter um diploma Kent State. Muito Eu, orgulho. eu vou pegar um gancho aqui, Lorena, e vou chamar o Kevin. Kevin, você tá aqui, vamos conversar um pouquinho. O Kevin, voltamos para a Lorena. O Kevin é aluno, pode aparecer, Kevin. O aluno do American Academy, né, Kevin? Final desse ano você finaliza o American Academy, é isso? Final desse ano. Você consegue me É, ouvir, né? consigo, aham. Que bacana, né, Ótimo. Kevin? E você, diferente da Lorena, faz o American Academy e tua ideia é ir para Kent State? Sim, minha ideia é ir para Kent State, com certeza. Já tem ideia do curso, Kevin, que você vai querer fazer? Engenharia mecatrônica. Ah, que legal, Kevin. Né? Então, olha a possibilidade, né? A Lorena está fazendo medicina com a American Academy Health, o Kevin
né, tá com a ideia de fazer engenharia mecatrônica. Os dois tiveram aula juntos, porque as aulas com os professores da Kent State são os alunos do American Academy e do American Academy Health. E você, Kevin, por que que você escolheu o American Academy? Olha, eu sempre quis estudar no exterior, né? Principalmente nos Estados Unidos. E também eu sempre adorei engenharia, sim. Então, desde os 9 anos eu defini já que era engenharia mecatrônica. Sempre quis, assim. Daí, eu ouvi do American Academy quando vocês fizeram uma palestra na minha escola, foi em 2020. Daí eu ouvi sobre isso e eu fui dar uma olhada na universidade, né, o Kent State. E daí que eu vi que eles tinham o melhor programa de mecatrônica na nação inteira. Então, daí eu fui atrás disso e eu vi que, tipo, era melhor eu aplicar através do American Academy do que aplicar direto, principalmente porque daí eu tenho mais 2 anos para ficar aqui, e daí eu posso me preparar, eu posso ser mais maduro e tudo, para daí finalmente morar lá, né? E daí ano que vem vou morar lá com talvez com outro aluno da American Academy que vai se formar junto comigo. Daí vou passar o resto do meu curso lá. Que legal, Kevin. Que legal. E o Kevin e a Lorena se encontraram no American Academy, né? É muito bacana isso, né? De você estar tendo essa. Eles se encontraram, gente, porque eles namoram. Desculpa abrir o jogo aqui. Gente, é um casal lindo. Eu adoro esse casal, né? Então, ó, passei vergonha, né? Então é muito legal porque você tem esse contato não só com pessoas da mesma área, né? Ah, entrei direto em mecatrônica, vou viver às vezes só com aquele pessoal da mesma área, ou entrei em medicina, vou conviver só com o pessoal que teve a mesma escolha. Não, você também tem escolhas, né, com pessoas que têm interesses diferentes, tem essa troca, né, muito bacana. Lorena, voltando um pouquinho para medicina, hoje você está, né, cursando medicina na PUC. Você acha que o American Academy Health te ajudou a te preparar para ir para medicina? Nossa, com certeza. Eu acho que, assim, tanto as disciplinas do próprio do Health, né, as disciplinas de saúde que eu cursei na PUC, quanto as da Kent. Então, as de saúde, as externas de saúde, eu me sinto uma pessoa muito mais preparada, assim, para ser uma médica. Até porque na medicina a gente atua com seres humanos, então a gente tem que saber conversar, né, ter uma visão crítica, ter muita empatia, muita humanidade, assim, que você está lidando com uma pessoa que é cheia de histórias, cheia de sentimentos, e ela está passando por coisas difíceis na vida dela. Então, assim, eu me sinto uma pessoa mais preparada em todos os âmbitos, assim, para atuar futuramente, né? Uma pessoa com mais conhecimento. Que legal, Lorena. Lorena, e assim, uma pergunta final, né? Vamos lá. Lembra de você, né, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, quando você estava nesse bate-papo, né? Tava nesse bate-papo conhecendo a American Academy Health. Quem era a Lorena de lá atrás? Quem é a Lorena de hoje? E o que que você pode falar para o pessoal aqui, né, que está assistindo a gente, né, sobre essa tua escolha, sobre esse teu caminho, né? Às vezes, muita gente pergunta, às vezes, mas vale a pena fazer esses 2 anos, né, para depois ingressar em medicina? Então, olhando você lá atrás, né, pensando que você estava, né, num desses quadradinhos aqui, né? E você hoje, o que que você podia dizer dessa tua trajetória, Lorena? Naquela época eu estava bastante insegura, principalmente porque eu não conhecia o curso, né? E eu não sabia se ia dar certo. Eu tava com medo de perder aquela vaga que eu tinha em medicina já direto. Mas eu resolvi investir no American. Então eu diria assim, para mim que estava com muito medo, muita insegurança, para eu me jogar de cabeça nesse desafio. Porque isso foi uma coisa que, né, iria me tornar uma pessoa muito melhor, que sabe muito mais, tem uma visão de mundo transformada. Eu teria uma visão de mundo transformada, assim. Então, eu diria isso para as pessoas, porque, assim, pode parecer que é uma coisa bem diferente para alguns, para outros talvez não, outros já conheçam, mas eu diria para você ir com tudo, porque é uma coisa, uma oportunidade, assim, muito grande. Para mim, eu não trocaria por nada. Eu não entraria mais se eu tivesse fazendo vestibular agora, eu não entraria mais em medicina direto, eu faria o American, eu optaria por esse caminho, sabe? Porque eu acho que vale muito a pena e te leva a caminhos muito maiores, te leva a um destaque muito grande, assim.
Ah, que legal, Lorena, pela participação. Marion, a gente tem alguma pergunta? Eu sei que você foi respondendo ali, né? Mas vamos ver se Eu, teria. res- eu respondi algumas, lembrando só, pessoal, porque na apresentação ali estava dia 25, mas o vestibular mudou para o dia 24, tá? Dia 24 de maio, que algumas pessoas me perguntaram aqui no WhatsApp também, é dia 24, tá? Só confirmando. Eu acho, deixa eu ver, uma ali que mandaram agora, eu acho que eu respondi todas, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem, mandem ali ou podem abrir o microfone. Tem uma ali do Guilherme, que é a última ali, por causa do diploma exterior. No diploma do exterior, teria como fazer um mestrado, trabalhar no exterior em medicina? Medicina, gente, eu acho que é bem legal falar sobre isso, porque assim, até para entender um pouquinho a diferença de medicina no Brasil e nos Estados Unidos, né? Medicina nos Estados Unidos não é um curso de graduação como aqui no Brasil, tá? Ele é um curso de pós-graduação, tá? Então, o curso de medicina nos Estados Unidos ele é um doutorado, por isso que os médicos são chamados de doutores. Por quê? Primeiro você vai fazer, vamos supor, vamos ver o caminho para fazer. Você vai fazer os 2 anos do American Academy, vai para Kent State. Quando você for para Kent State, você vai fazer o pre-med. O que seria o pre-med? Seria como se fosse um preparatório para medicina, tá? Seria um curso de biologia bioquímica, tá? Então você faria os 2 anos do American Academy, iria para Kent State, aí uma ida direta, tá? Não teria nenhuma prova para fazer. Você ia fazer o pre-med, tá? Mais 2 anos, tá? Depois, aí sim você receberia um diploma de bacharelado, tá? Depois que você se formasse, você precisa aí sim fazer uma prova nacional nos Estados Unidos que se chama MCAT. É como se fosse, gente, um Enem americano focado para medicina, tá? Então você faz essa prova, né? E daí você pode aplicar para uma medical school, tá? Que daí são mais 4 anos. Então seriam 2 anos do American Academy, do Liberal Arts, mais 2 anos do Pre-Med, que seriam 4 anos, mais 4 anos de medicina, no total 8 anos. Medicina, gente, não tem a dupla diplomação, tá? Medicina, tanto se você fizer no Brasil como você fizer nos Estados Unidos, você precisa fazer o processo de revalidação do currículo. É possível, gente? É possível, tá? Mas tem todo esse trâmite, tá? Então, essa questão que ele perguntou se é possível fazer uma especialização, você consegue fazer alguma especialização na área de saúde, mas a questão de fazer mestrado, você precisa ter essa equivalência do diploma para depois fazer, né, é, essa equivalência do diploma para poder fazer né, uma especialização. A Brenda perguntou que ela não entendeu direito, se faz os 2 primeiros anos fora, depois volta para estudar em medicina na PUC. Então, Brenda, esses 2 primeiros anos, eles acontecem na PUC Paraná, porém com todos os professores da Kent State. Então, todo o período seria na PUC, né? Pensando na American Academy Health e depois em medicina. Mas esses 2 primeiros anos você vai ter aulas com professores que vêm direto dos Estados Unidos para dar as disciplinas. Nesses 2 anos, nas disciplinas do Liberal Arts Education, é a mesma coisa. Em vez de você estar indo para Kent State, a gente está trazendo os professores para cá nos 2 primeiros anos, tá? Então você estuda aqui no Brasil, mais com os professores que vêm para cá, tá? Mas é no modelo norte-americano, né? E tem as disciplinas também em português, que daí seriam da área de saúde. Não sei se ficou claro, gente. Aproveitando esse momento, gente, para ver mais alguma pergunta. Kevin, e você, né? O que que você falaria? Você não tá na área de medicina, mas você escolheu o American Academy. Como que tá sendo a tua experiência? Nossa, Você, excelente. Com certeza, excelente. Melhor escolha que eu fiz. você acha que melhor do que ir direto para os Estados Unidos, Kevin? Eu acho, pessoalmente eu acho. Você Pessoalmente vai eu mais acho, preparado, porque mais maduro? vai mais preparado, vai mais preparado, vai mais preparado, é mais fácil, entender toda a cultura também já, né? Eu particularmente com os meus pais, a gente já é muito integrado com os Estados Unidos, a gente tem amigos lá, a gente viaja bastante lá, mas para vários alunos já começar a entender a cultura americana também é um jeito, assim, para pegar, como se fosse um gradiente, assim, sabe, passando para os Estados Unidos, é melhor,
eu diria que é melhor. Só se, tipo, você quer alguma coisa muito específico que a Kent não oferece, daí não é uma boa ideia. Mas, geralmente, se você quer ir para os Estados Unidos e você quer essa facilidade, assim, muito bom. Muito boa escolha. Legal, né? E a Kent State tem mais de 300 opções de curso, gente. Ela tem desde business até engenharia aeroespacial, né? Eles têm um aeroporto dentro do campus, né? Então é muito Uhum. bacana isso. O Pedro está perguntando aqui, Pedro, sobre o programa de FIES, tá? O FIES a gente não tem, a gente tem vários tipos de financiamento. Pode mandar para a gente uma mensagem que a gente passa para você bem certinho, tá, Pedro? De bolsa para os 2 primeiros anos, gente, a gente tem a bolsa do ProUni, sim, tá? Tanto 50 quanto 100%. E ela é válida para os 2 primeiros anos, porque depois que você finaliza os 2 primeiros anos, você já ganha um diploma, né? O bacharelado interdisciplinar, de saúde. Então, a bolsa do ProUni não vai para medicina, mas ela é possível para os 2 primeiros anos, tá? Então, já aproveitando e complementando essa questão. Gente, está A chegando o Laura nosso. tá, Ah, a Laura tá perguntando, mas só bem rapidinho, o resultado do Health, tá? Ele sai dia 11 de junho, tá? E daí vocês têm até o dia 7 de julho para anexar a documentação, tá? Então, o vestibular é dia 24, dia 11 de junho sai o resultado da primeira fase, e aí até 7 de julho vocês podem anexar a documentação, tá? Mas se ficou mais alguma dúvida, pessoal, manda, eu vou deixar de novo ali os contatos, tá? Do WhatsApp, tem o e-mail, tem o WhatsApp da Mabi, podem mandar as dúvidas, a gente vai conversando, vamos marcar outras reuniões. Se quiserem, chame os pais, a gente está à disposição, tá? Eu, a Marina, a Mabi, a Letícia está aqui também, junto, trabalha junto com a América. Então, o Pedro perguntou: somente esse vestibular ou terão outros? gente, Pedro, então a gente sempre tem o ingresso, tá? No começo e na metade do ano. Então agora a gente está fazendo, né? Esses prazos que a gente passou agora são para o ingresso, né? No segundo semestre desse ano, né? Lá por setembro, mais ou menos outubro, a gente vai ter o vestibular para quem quer ingressar no próximo ano, não é? No ano que vem. Então a gente tem 2 entradas no ano, sempre no início do ano e na metade do ano, tá? Gente, eu queria mais uma vez nos colocar à disposição, gente. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, manda o WhatsApp pra gente. A Mabi vai estar falando com você. Se quiser agendar uma reunião, né, comigo, com a Marion, enfim, manda mensagem. A gente pode agendar uma reunião individual, tá? Personalizada, tanto presencial quanto online. Fiquem muito à disposição, a gente fica muito à disposição, fiquem muito tranquilos, que a gente está aqui para orientar vocês, tá? Então, esse é o canal de comunicação, né? Tô com dúvida do processo seletivo, tô com dúvida da inscrição, tô com dúvida dos documentos. O que que é o exame de proficiência em inglês? O que que é a carta de motivação? Contem com a gente, né? Que a gente pode auxiliar vocês, né? Desde já convido, se alguém quiser vir assistir uma aula, né, no American Academy, então estão convidados, gente, também manda uma mensagem pra gente que a gente agenda certinho, né? Queria muito agradecer a presença da Lorena. Lorena, muito obrigada, né? Você já saiu da American Academy Health, mas nunca sai, né? A gente tem a família American Academy, gente que a gente chama, né? Então é muito bacana. Kevin, muito obrigada por estar aqui, né? Acompanhando e aproveitando, né? Para participar um pouquinho. Então também é muito bacana, né? Mesmo trazendo essa experiência de um aluno que não quer medicina, né, que está no American Academy, então eu acho que é muito rico. Queria agradecer todos aqui, né, que estão aqui nesse momento. Esse contato do WhatsApp é do American Academy, é do American Academy Health, tá? A gente é uma equipe, a gente trabalha todo mundo junto, então contem com a gente, tá? Para qualquer coisa que vocês precisem, eu gosto muito de enfatizar isso. E lembrando que não é nem o robô, né, que tá falando, somos nós, pessoas, né? Então, por favor, contem com a gente para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Letícia, muito obrigada. Letícia, dá um tchau pro pessoal. A Letícia faz parte da equipe também, gente. Né? Ela tá quietinha. Lê, quer dar um oi pro pessoal? Oi, gente, muito prazer. Sou Letícia, entrei agora recentemente para o time e eu fico aqui junto com a Mabi, então a gente faz todo o atendimento de vocês aqui
pelo WhatsApp, assim como a Marion, a Mari também fazem. Então, fiquem à vontade aí para nos chamar. A gente está aqui para apoiar vocês no que precisar, tá bom? Gente, então, muito boa noite para todos. Muito obrigada pela presença e contem com a gente. Tchau, gente. Beijo, pessoal. Ah, obrigada, gente. Tchau, Lorena. Tchau, Kelly. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.